Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo, bem-vindos a mais uma seleção de replays. Replays que tem o selo Lulu de aprovação, replays que eu assisti antes mesmo de mostrar pra vocês e julguei, cara, replays brabos, hein, brabos. Verdadeira aula, e aí decidi compartilhar com vocês, tá? Estamos assistindo aqui Baby Bot com o seu Sheridan e vamos ver o que ele vai preparar, né? Até aí... movimentação padrão, né? De médio aqui nesse mapa. Ele e o pelotão dele aí, o Deboche, que tá de 4202. Por enquanto, nada do time inimigo, né? Ele só tem um 907. 907 não ia sozinho, não ia vir sozinho, né? Então, ele de repente percebeu que não ia ter suporte e decidiu abandonar esse lado. Não tá errado, né? Alguém tinha que perceber isso e vir ajudar ele. Ele tá ali do lado dos pesados, como vocês podem ver, né? Então o time inimigo tá encurralado ali na cidade, do lado dos pesados. Cara, estavam falando de mim no chat, é isso mesmo? Eu nem percebi. O Sheridan sendo Sheridan, acertando tiro sem mirar. Até aí, tudo ok, né? Flanqueando, pegando traseira, pegando lateral. Essa realmente é a função do Sheridan. Tirinho agora no 183. E continua no flank. É um flank que tá até muito próximo, tá? Tá até muito próximo, ó. Tomando tiro de bobeira, não percebeu o E3 ali. Conseguiu um belo tiro agora, 1560 de dano dado até o momento, dano provocado. Tá agora fugindo, né? Pegando distância, que seria mais ideal, né? Não é legal ficar ali perto de um E3 quando você tá de Sheridan, né? Conseguiu mais um tirinho. Acabou tomando um tiro de graça, E3 rushou. O pelotão dele era pra ter corrido também, não correu. Agora ele tem que dar aquela ajudinha, né? Conseguiu uma finalizada. Conseguiu uma bela hit ali na torre do E3. E aí você deve estar se perguntando, cara, onde é que isso é aula de Sheridan aqui que eu tô vendo demais aí nesse replay? Não tem nada demais? Calma, calma que o melhor tá por vir, tá? 4 contra 5 nesse momento. Ele tá voltando para aquela posição, já que o pelotão dele assumiu essa posição. Quase bloqueou ele, conseguiu pegar a kill no Sheridan, no 907. 4 contra 4 nesse momento, 2 kills, 2700 de dano. O pelotão dele tá avançando pra tentar pegar kill. Os dois não estão se entendendo aí muito bem na movimentação. A Hash falhou ali no T-57. 183 tá olhando pra cá, como ele percebeu. Então ele não quer dar a cara no 183. E é aquela história, né? Sheridan tá aqui pra dar a volta. 183 acho que acabou de atirar. E aí ele percebeu isso, tá indo querer finalizar, né? Eu tenho um 268 ainda dentro do arbusto. Ele tá nem aí pro 268. Ou está? Ó, tá tentando baitar o 268. Muito perigoso isso, cara. Porque o 183 eu acho que poderia ter tiro ali. Enfim. 3k de dano, 3 kills. Conseguiu pegar a kill no 268. 3 contra 3. A gente sabe que tem um 183 ali na frente. O E100 tá ali também. Ele tá tentando fazer meio que um side reverso. Obviamente não dá pra confiar nisso, né? Mas... pra tentar diminuir a exposição do tanque, né? Até aí, ok. Viu o E100 atirar. Ele viu um 183 atirar também. Confesso que eu deixei isso passar. No reflexo aqui ele vai matar um 183. 2 contra 2 nesse momento. O pelotão dele caiu. Tá com 3.200 de dano. 4 kills. E agora o último tanque do time dele caiu também. Então sobrou um E100 e um V... Não, um E100 e um T-57 contra um Sheridan meia vida. Meia vida não. Menos ainda que meia vida, né? 700 de HP. Apareceu o E100. Ele spotou, atirou e vai correndo. E aí, galera, tem que lembrar. Sheridan tem o maior spot do jogo, tá? Então, ele vai spotar qualquer tanque aí, basicamente, antes de ser spotado. Geralmente, né? Tem que sempre calcular também com a camuflagem. Enfim, aí agora ele garoteou. Botou a cara, tomou uma do T-57. Quase tomou uma do E100 e perdeu a partida. E aí, cara... agora é a hora da verdade, tá? O que tá acontecendo? Ele tava jogando no automático. Dirigindo pra lá, pra cá, atirando de um lado, do outro. Botou a cara, atirou e ele percebeu. Cara, se eu botar a cara de novo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu era pra ter morrido, na verdade. Então ele vai começar a pensar. E o jogo é isso, cara. O jogo é raciocínio, é pensar, ver o que tá fazendo. E aí, o que ele tem de vantagem no Sheridan? Ele tem o spot. O spot é amigo dele. Ele é o leve, ele tem a movimentação, ele sabe que tem alguém na base. Então o que ele deveria fazer? Pegar um arbustinho, resetar a base e reposicionar. É só isso. Só isso. O Sheridan é um dos melhores tanques para isso. Porque ele tem um alpha bom o suficiente, ó. E E100 caiu. Agora 1 contra 1, a base continua apitando, ou seja, T-57 tá dentro da base.
Ele tá spotado, ó. Olha, resetando a camuflagem, vai dar a volta. Honestamente, eu iria pela mesma posição, mas, cara, agora é sorte. A gente não sabe pra onde o cara tá virado, né? Aí ele tá girando o mapa, tá? Lembrando que ele não tá spotado. Vai fazer exata a mesma coisa. Vai chegar no arbusto, vai atirar no T-57 e vai correr. Torcer pra pegar o cara de surpresa. E como a gente sabe, o Sheridan muito provavelmente vai spotar o T-57 antes de ser spotado de volta. Essa que é a mágica, galera. Olha como ele começou a pensar. Cara, pô, tem spot pra isso, né? Conseguiu o tiro no T-57 e agora já tá impossível do cara alcançar ele de novo. Chamou a adrenalina, tá resetando a camuflagem. T-57 continua no cap, ele não tem muita escolha. Ele tá girando de novo no mapa. 4.700 de dano. Lembrando, cara, que ele não tem muita margem não. Ah, o T-57 errou tiro. Mas beleza, ele tem outros dois no clipe. Então tem que tomar muito cuidado. Vai botar a cara numa posição diferente. Conseguiu o tiro e o incêndio. Sheridan aí com a precisão absurda, né? Sheridan sendo Sheridan. O T-57 desistiu do cap, resolveu avançar pra cidade. Ele conseguiu um belo tiro. Ele tava fugindo de novo, resetando a camuflagem. Tentou spotar o T-57, não conseguiu. O T-57 entrou na cidade, isso é um fato. Ele voltou pra aquela posição da árvore do abate, né? Vamos ver se o T-57 vai aparecer. Apareceu indo pro spawn, velho. Conseguiu pegar de surpresa o T-57, que tava indo na direção errada. 6k de dano, 6 kills e uma aula de Sheridan. Correndo pro lado pro outro, reposicionando, resetando camuflagem, atira, corre. E a gameplay de Sheridan é essa, cara. É essa. É você ser realmente o covardão, tem que ser o covarde. Tu não tem que ficar, ah, sou machão, vou lá na linha de frente, vamos lá trocar tiro. Não é, pô, não é, pô. Tu atira e some, é isso. Tu atira e some, desaparece. Beleza, gameplay de leve é isso. Ace merecida. Chegou a ser 1 contra 3? Não, foi 1 contra 2. Mas ainda assim, baita partida do Babybot. Beleza? Continuando a seleção de replays, nós temos agora o grande Railson, dono do Todinho, batizado aí. Meu amigo, o cara tá de Leopard dessa vez. O mapa... Esqueci, eu sempre esqueço o nome desse mapa. É Fronteira Naval? É Fronteira Naval, Fronteira Naval. Enfim, tá fazendo o que deveria fazer. E ele é agressivo, hein, velho. Tá de potência no Leopard. Leopard que é um tanque que quebra à toa. Está sem kit nas provisões. E é muito arriscado fazer isso, né? Enfim. Tá avançando aqui. Já spotou a passagem, já pegou o primeiro tiro. Eles têm 3 pesados lá, o primeiro já passou, falta o 60 TP e o STI. Achou o WZ, não tá spotado. Pegou mais um tirinho. Até aí ele ainda tá pegando informações, né? Não sabe onde tá 2 pesados, não sabe onde tá um único médio do time inimigo. E o time dele tá bem espalhado, tá do lado esquerdo, tá do lado direito. Não tá super isolado nem nada, então tá na posição tranquila. STI passou, né, no momento que ele tava recuado. Não tem muito o que opinar, ele tá resetando a camuflagem de novo. E vai botar a cara pra ver se spota o STI. Até aí nada, aí chegou a Jagona. Rory apareceu lá do lado dos médios, não me perguntem por quê. Vamos ver se ele vai pegar tiro do Rory agora. Não pega tiro do Rory agora. Aí ele percebeu o seguinte, cara, o time inimigo tá flanqueando meu time. Eu vou fazer o quê? Eu vou proteger o flanco. Então ele vai dar a volta pra lidar com o Rory. Então ele tá agindo, né? Agindo de forma inteligente aqui pra não deixar o time inimigo criar um fogo cruzado. Então ele tá indo lidar com esse Rory, ó. E aí, o Rory não tem a depressão pra lidar com essa situação aqui. Então ele tá numa posição mais tranquila em relação ao Rory, né? Ele tá numa briga boa. Infelizmente, o do Leopard tá dando uma trollada, né? É raro, mas acontece muito. Enfim. E o Rory não tem jeito de atirar no Leopard, né? Olha aí, ele tem uma plataforma gigantesca ali em cima dele. E acaba sendo muito mais fácil de acertar, né? O Leopard tá botando a cara ali, ó, bem de levinho, pegando a quina ali da parte de cima do tanque e recuando. Então, ó, percebam como ele tá extraindo o HP do Rory sem perder vida, fazendo questão de não perder vida. Enquanto isso, tá 2 a 0 pro time inimigo, enquanto ele lida aqui com esse Rory, né? Isso aí parece muito as minhas partidas. Tu lida com um e do outro lado do mapa tá todo mundo morrendo, né? Ó, 3 a 0 já, o Rory resolve ser mais agressivo. Consegue botar um tiro, e aí o que eu falei do Leopard quebrar à toa, perdeu a caixa, teve que usar o kit. E agora o Rory também tá só com o kit, né? Então é muito arriscado o que o Rory tá fazendo. Conseguiu baitar o tiro ali na tentativa de pegar a parte de cima do Rory de novo. E agora é só finalizar, né? Com toda a calma do mundo.
Conseguiu finalizar o Rory. Tem o 60 TP lidando com o Kranvagn. 5 tanques inimigos vivos ainda. 3 lá do outro lado. Tem um que a gente não sabe onde tá. Ele vai tentar ajudar aqui o Kranvagn. Chegou derrapando, ó. Ó, passou agora direto. O Kranvagn tá farmando 60 TP. Ele vai tentar pegar a kill. Rodou baixo. Beleza, 2 contra 4 nesse momento. Os 4 estão lá do outro lado. E agora qual é o lance da situação? Ele tem que reposicionar. Tem que pegar uma posição boa. E é o que exatamente que ele tá fazendo. Olha como o raciocínio tá em dia, né? E o que o Kranvagn tem que fazer? O Kranvagn tem que ficar recuado, ó. Ele ainda avisa o Kranvagn, ó. Fica recuado, turn, vira. Pra ficar aqui, ó. Por quê? Porque o time inimigo tem 4 cabeças. Então eles estão bem mais agressivos, né? Eles querem farmar o dano. E aí ele consegue pegar o tiro no STI. Acho que ele não tá spotado nem nada. E o Kranvagn, ó. Olha o Kranvagn começando besteira, cara. Não faz sentido nenhum o que o Kranvagn tá fazendo. Ele tá entrando na base B. Não tem necessidade nenhuma dele entrar na base B. Primeiro porque o time dele tem o cap. Segundo que ele tá entrando no fogo cruzado. Ó, dando tudo errado, ó. Dando tudo errado. Olha aí que maravilha. Olha, Kranvagn. Parabéns, meu querido. Jogada profissional, meu velho. Não deu pra entender o que ele tava fazendo. Quem diria que ia dar errado. WZ passa sem resetar a camuflagem. Pagou caro por isso. Tá dentro da base B. E agora temos Railson contra 4 cabeças nesse momento. 4.800 de dano. O pai é uma isca muito boa. Ah, então ele tá sugerindo ali que o Kranvagn veio buscar o 50 TP, né? IS-7 completamente tóxico. Agora o Kranvagn... Kranvagn não, né? Leopard conseguindo spotar o 50 TP antes mesmo de ser spotado, né? Tá aí a diferença de ser um tier 10 médio contra um pesado tier 9. 5k de dano. E olha que jogada inteligente, cara. Ele finge que vai descer, reseta a camuflagem e volta. Então o time inimigo, a última vez que viu ele spotado, tá achando que ele tá descendo. Aí ele volta aqui pra cima pra tentar baitar a galera de lado, ó. Então ele vai, ó, pegar uma distanciazinha, spota o 4005. É spotado de volta, infelizmente. Então o bait não funcionou. Acontece. E agora ele tá de novo resetando a camuflagem. Toda hora resetando a camuflagem. Vai passar voada aqui por baixo. Consegue passar, botar um tiro lindo no 4005. E de novo, ó, vai resetar a camuflagem. A briga dele é essa. E, cara, não pode demorar muito por causa do cap, né? E se pegarem base C, ele tá ferrado. Se pegarem base C, ele tá ferrado. Porque são 3 caps. Já tá quase 800 pontos ali. Então ele veio pra matar o 4005. O 4005 cruzou o quebra-mola, né? Tá do outro lado ali da base C. Não sabemos onde tá o WZ. Agora a gente sabe onde tá todo mundo. Ele passa direto, pega aquilo no 4005. Que coisa linda. 4005 perdido. STI erra o tiro, liga a adrenalina. E agora vai comer o STI. No DPM. Pega o DPM do Leopard, querido. Um tiro, 2 tiros. Ele sem caixa, ele não vai recarregar. Nem ferrando esse último tiro. Aliás, ele recarregou. Deu bounce, né? Mas fazer o quê? Sobrou o WZ. Tá com pouca vida. É só não dar a lateral. E tá finalizado. 6.900 de dano e 5 kills no 1 versus 3 ou 4, não sei. Sei que foi no mínimo 3, porque ele ganhou Coloba 9 aqui, tá? Então Railson aí com seu todinho batizado, meu velho. Mostrando aí toda a essência do Leopard. Jogando com calma, paciência, passividade, girando para um lado e pro outro. E caçando na hora certa, né? Tá aí. 1.756 XP. Partida fantástica, passando pelo selo de aprovação do Lulu. E de praxe a gente tem mais uma, galera. A gente tem mais uma. Então hoje a gente vai de 3 replays aqui. A gente tá assistindo um parceiro gringo. Sim, estamos assistindo o Sinks do clã Purple. E que é conhecido aí na comunidade pelo trabalho que ele faz, digamos assim, em competições, né? Em competições, digo, não de torneio, mas desafios que a Wargame solta, de pegar ace... enfim, essas coisas assim. Ele tá aqui com o Leve chinês e, cara, vai dar uma aula de WZ chinês. O Leve, né, no caso. Nessa partida, tá? Por enquanto, até aí tá fazendo o que um médio normal faria. Recuado na duna, tentando spotar. Deixando a rapaziada indo na frente. E já viu que o médio do time dele já perdeu meia vida, né? Então ele sabe que a galera tá ali. Vai tentar dar a volta e criar o fogo cruzado, né? Lembrando que o chinês tem aquela mecânica de spot, né? Então, olha aí, ó. Ele já sabe automaticamente quando ele tá spotado, ó. E nesse momento, tem ninguém olhando pra ele, ele não precisa se preocupar. E o canhão trollando ele, né? Olha que coisa linda. Ele sabe que tá desespotado nesse momento, bota o tiro no projeto. O projeto spota ali, ó. Aparece o olhinho, sabendo que ele tá spotado.
E aí, ó, o projeto tá tentando a fuga. Consegue a fuga, chega o Type 71 pra ajudar. O E-50 vai morrer a qualquer momento nesse momento. Ó, mais uma vez ele sabe que tá spotado, tá evitando... acabou dirigindo errado ali e tomou o tiro de bobeira do Sheridan, né? E aí o projeto resolveu ser agressivo, não se pagou essa agressividade do projeto. Ele tá com quase meia vida. E o Sheridan tá tentando correr, né? E ele sabe que tá spotado, o Sheridan tá vendo. Olha o que o Sheridan vai fazer, velho. Ele até manda, ok, né? É, cara, parece o meu RNG também, né? O cara em fuga, olha pra trás, roda dano máximo e ainda te bota fogo, né? Com um tanque que não é preciso. Enfim, agora ele tá com 200 de vida, 4 contra 5. E ele tá de novo resetando a camuflagem, né? Ó, ele sabe que o mini Minotauro aí não spota ele, né? Por quê? Porque não apareceu o olhinho. Se não aparece o olhinho, ele não tá spotado. Beleza? Então ele tá, ó, esperando a oportunidade de dar um tiro. Ele vai atirar nesse E100, ó. Penetração bem ruim. E ele olha na hora pro mini Minotauro pra ver se ele foi spotado, ó. Aí agora aparece o olhinho, ele sabe que tá spotado, sai do campo de visão do mini Minotauro, jogando de forma muito inteligente. Tiro absurdo esse no E100 agora. Ó, mini Minotauro tá olhando pra ele, tem que tomar cuidado, ele tem 13 graus de depressão. Só que ele viu que o olhinho não tá ligado, né? Ele viu que o olhinho não tá ligado, então ele tá tranquilo, não tá spotado. Então ele tá aqui por cima da duna de bobeira e sabe que quando ele atirar, ele vai ser spotado. E o que ele vai fazer? Ele vai entrar no arbusto, ó. Ele vai entrar exatamente no arbusto pra não ser spotado, ó. Vai pegar um tirinho ali, não apareceu o olhinho, ou seja, ele não tá spotado. Ele sabe que não tá spotado, então ele tá com toda a segurança do mundo aqui. E é essa mecânica que torna esse tanque muito forte, tá? Mas aí esse é o problema do tanque, o canhão meio fraco. Ó, ele sabe que atirando não tá aparecendo o olho, então nessa posição o mini Minotauro não spota ele. E ó, tá vendo ele procurando, ó? Ele tá esperando o cara dar mole, recuou pra não tomar um blind de bobeira. 3 contra 5 nesse momento. 183 tá chegando lá no outro spawn. Ele tem que tomar cuidado com esse mini Minotauro, né? Que se ele for spotado, o cara tem tiro nele. Vai tentar pegar um tirinho no 183. Conseguiu um belo tiro. O mini Minotauro não tá mais spotado. Ele vai girar, tentar manter o cara spotado de novo, né? Ó, e aí aparece o E100. Então agora são dois ali, né? Vai de novo pro mesmo arbusto pra aumentar a camuflagem dele, ó. Perceba que não aparece o olhinho. Atirou, ninguém spotou, então ele tá tranquilo, pode continuar aí. Não pode tomar um blind, né? Conseguiu botar o tiro, ó. E o tanque do inimigo, ele não spotou, não apareceu o olhinho nem nada. E agora ele vai ganhando auxílio, ó. Botou o tiro no E100, apareceu o olhinho, o E100 spotou ele, agora ele tem que recuar, ó. Spotado. E aí, mais uma vez, ele tá girando, sabe que o Minotauro tá vindo pra pegar ele. O Sheridan também, olha como ele vai se reposicionar, tá? Ele tá vendo que o Sheridan tá vindo na maldade. Ele vai passar pelo time dele, ó. Ele vai tentar cortar ali pelo WT pra ver se o Sheridan foca no WT, né? Aí o Sheridan não passa, ele some, ele fica parado ali. Ele tá tentando controlar a situação, ó. Finalmente aparece o Sheridan. Olha lá, o Sheridan não sabe onde tá o WZ, tá procurando. E agora foi spotado, apareceu o olhinho, tomou um tiro. 2 contra 5 ainda nesse momento, 4.400 de dano, jogando muito passivo. 1 contra 5 e ele com 200 de vida, velho. 1 contra 5 ele com 200 de vida. Ele tá correndo agora por fora da duna, onde ele tá trabalhando o tempo inteiro. Sheridan spotou ele, Minotauro spotou ele. E agora ele teria que resetar a camuflagem. Vai tentar o tiro muito agressivo agora, conseguiu. Conseguiu um tiro muito agressivo agora, o Minotauro errou o tiro. Sheridan subestimou o reload, faltou conhecimento em relação ao tanque dele. 1 contra 5 virou 1 contra 3, agora o E100 tá parado ali atrás do Minotauro, ele tá resetando a camuflagem, esperando o olhinho desaparecer. Desapareceu o olhinho, ó, ele vai usar o arbusto de novo, olha isso. Que frieza, cara, que frieza, ó. Não apareceu o olhinho, não tá spotado. Mirou com toda a cautela do mundo, pegou o tiro, o Type ficou chocado ali, eu também fiquei chocado com essa camuflagem absurda, como é que o E100 não spotou ele ali? Bizarro. 1 contra 2 nesse momento. Ele não tá spotado, ele sabe disso. Vai tentar pegar o tiro no 183. Pegou o tiro no 83, apareceu o olhinho, então tá spotado. Vai recuar. Cara, aula, né? Aula de leve chinês. Uma aula de leve chinês. 5.200 de dano, 4 kills. E agora ele vai tentar achar o flanco dele, porque o Cone pode estar chegando. E o Cone chegou, ó. Olha aí, ó. Pegou o primeiro tiro, o olhinho apareceu, o Cone tá em movimento, não tem precisão boa, ele vai arriscar. Botar a cara pro Cone, o Cone errou. A RNG ajudou. Eu provavelmente estaria morto nesse momento. E agora ele ligou a mira automática, não sei por que motivo. E acabou dando bounce, né? E o nego fala, ah, a mira automática do PC é quebrada. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Podendo custar a partida isso daí, né? Podendo custar a partida.
O Cone bota uma HE nele. Não roda alto o suficiente, o 8-3 tá chegando. E errou o tiro e ele vai e mata. Meu amigo. Olha esse 183. Mas... 183 veio no desespero, de repente sabia que o reload dele era muito curtinho e veio no risco, né? Só que acabou custando caro. 1 contra 5 com 200 de vida, 6 kills, 6.375 de dano. 285 mil de lucro, velho. Olha aí. 1.748 XP. Partida exemplar de leve chinês. Também passando pelo selo Lulu de aprovação aí. Seleção de replays. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Valeu!